Mateus capítulo 21, no versículo 13, mas mantenha ela aberta porque nós iremos ler vários trechos aí, né? Então no Mateus capítulo 21, versículo 13, você vai ver Jesus falando no templo, e disse-lhe, esta casa, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a fazeis covil de salteadores. E aí observando Mateus capítulo 21, indo para o versículo 1, mas só esse versículo é o versículo que nós baseamos a igreja que nós estamos caminhando, né? Por isso que nós nos chamamos Por Tua Casa. Eu tenho um blog, depois vocês podem até olhar, que ele se chama Por Tua Causa. Esse blog, que eu escrevo vários artigos, eu coloco que em toda a história, pessoas tiveram uma causa para lutar. Então, lá você vai ver vários personagens que fizeram grande diferença no mundo porque eles tinham uma causa, né? E todo cristão precisa ter uma causa, você precisa ter uma missão e um objetivo. Então, o blog se chama Causa. Quando nós estávamos nos reunindo, começamos uma igreja nos lares, né? A gente via que a gente precisava de um nome, porque as pessoas ficavam perguntando, de onde vocês são, que igreja vocês são? Aí, no final de semana a gente ia para Higienópolis, a gente é a igreja de Higienópolis. Depois a gente ia para a casa de um outro irmão lá na Zona Leste. Quem vocês são? Falava, hoje a gente é a igreja da Zona Leste. Aí não tinha nome. Eu falei, a gente precisa de um nome, né? E aí foi que eu fiquei pensando, falei assim, eu vou colocar o nome da igreja Por Tua Causa, porque tem um blog já e fica assim, né? A igreja nossa tem uma causa, né? Quando eu estava digitando Por Tua Causa, irmãos, eu ouvi, a hora que eu fui digitar quando eu fui digitar causa, eu ouvi o Espírito Santo falar no meu ouvido, casa. Eu falei assim, casa? Aí eu ouvi o Espírito Santo falando, você não é por uma causa, você é pela minha casa. Eu falei assim, e aí veio esse texto, Mateus 21, 13. E aí eu entendi, nós somos pela casa de Deus. Isso. E aí eu comecei a meditar, e o capítulo 21 de Mateus é onde nós estamos fundamentados. E aí, uma coisa que eu entendi, irmãos, nenhuma igreja particular, né? Nenhuma igreja ela pode levantar a bandeira e falar assim, nós temos a nossa nova revelação, a nossa missão é melhor do que todas, nós somos agora a missão. Não, irmãos, eu entendi nessa nossa caminhada que, na verdade, aquele que está fazendo missão na terra é Deus. Deus está fazendo missão na terra desde o início. E a missão na terra de Deus é que todas as coisas possam ser restauradas e convertidas em reconhecer que o Filho está sentado no trono. E nessa missão que Deus está fazendo, nós, como igreja ou como indivíduos, abrimos os olhos e nos submetemos a essa missão de Deus. Salmos 2 fala assim, beije o filho agora, para que ele não se ire. Essa é a missão de Deus. Ele está querendo que todas as coisas se submetam ao filho agora. Nem todas as coisas irão submeter, mas aquilo que precisa submeter agora, deve fazer isso. E essa é a missão da igreja. Essa é a missão. Então, você como cristão e como igreja, você se submete à missão de Deus. Deus está fazendo missão, irmãos. Você não tem a chave desses últimos dias. Nós não temos. Nós nos submetemos ao que Deus está fazendo. Então, quando você pega Mateus capítulo 21, e é o nosso entendimento, a igreja, ela é pela casa de Deus. E o que é a casa de Deus? A casa de Deus, ela era chamada para ser o quê? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, segundo lá Isaías, porque essa é uma citação de Isaías. Irmãos, a nossa casa, a casa de Deus, que pode ser aqui, pode ser lá onde você vive, pode ser onde você estiver reunido, 2 ou 3 reunidos, essa casa
é uma casa aonde liga as nossas vidas e a nossa realidade ao trono de Deus. E essa casa é uma luz para os povos. Ou seja, é só você imaginar, tudo está em trevas, mas há uma luz. Aleluia. Jesus era essa luz. Se você pegar o Novo Testamento, ele era a luz. Ele andava e as pessoas estavam querendo encontrar essa luz. Alguns desejavam essa luz, outros não queriam essa luz, queriam destruir essa luz. Então, sempre quando eu penso, quando Jesus diz que ele é a luz, eu imagino da seguinte forma: nossas vidas, irmãos, antes de encontrar Jesus, elas eram escuras, não era? Então, é como se você vivesse numa casa, e nessa casa não tem luz, não tem água, não tem nada, tem você e a sua sujeira. Imagine você morar numa casa há 2 anos, só você. Imagine, você não vê nada, você não enxerga nada. Imagine a sujeira que está ali. E aí, a luz é acendida. O que você vê? Sua sujeira. É assim que nós encontramos Jesus. E eu espero que você tenha tido realmente essa experiência. Porque é nessa hora que você encontra Jesus, a luz aparece e você vê a sua miséria. E aí você fala: Deus, quem sou eu? Você é essa miséria. E você se arrepende. Fala: Deus, tem misericórdia. E aí Jesus é tão maravilhoso. Quando ele acende a luz, ele já tem ali os instrumentos para limpar. Vamos limpar? Vamos limpar? Eu sou a luz. Ele limpa. Esse é um eleito. O não eleito, o que ele faz? Quando a luz é acendida, ele fala: por que você acendeu a luz? Por que você está mostrando a minha vergonha? Por que você está mostrando a coisa errada que eu estou fazendo? Apaga essa luz! Apaga essa luz! Mas eu sou a luz, Jesus, eu estou mostrando que eu quero te curar. Apaga essa luz, porque eu não quero mudar! Meu Deus! Eles rejeitaram o Filho de Deus. O texto diz que eles viram a luz e amaram as trevas. E aí, por que eu estou falando isso hoje, esta manhã? Porque a igreja precisa da luz de Deus, irmãos. Jesus está aqui. Essa é a luz. E essa luz primeiro ilumina as nossas vidas para depois iluminar as nações. E por isso nós somos a casa de Deus. Então, quando você pega Mateus capítulo 21, observe, por favor, acompanhe o texto. Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-nos. Versículo 3: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Versículo 4: ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei manso e montado em um jumento, e um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e os jumentinhos, e sobre eles puseram seus mantos. Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é esse? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender: Deus não está perdido desde a criação que Adão fez lá. Ele não está perdido. Deus não foi pego desprevenido. Tipo assim, vou achar Adão. Adão comeu da árvore. Ai meu Deus. Deus falou para ele mesmo, né? Ai meu Deus. Como assim? Adão, que você fez isso? Não é para você fazer isso. E agora? O que a gente vai fazer? Reúne Jesus, Espírito Santo. O que a gente vai fazer agora? Deus não foi pego desprevenido. Ele já sabia.
Jesus não é plano B, irmãos. Ele é o plano A, perfeito. Então Jesus tem uma missão. Ele começou lá no Éden. Deus tem uma missão, ele começou ali. E ele volta para a terra, ele restaura a terra. Leia Apocalipse, a árvore da vida está lá. Ele restaura todas as coisas. Então ele tem uma missão. E Jesus, quando ele nasceu, ele também não estava perdido, irmãos. Não sei que filme que você vê, às vezes o pessoal tem uns filmes malucos aí, que Jesus chega aos 30 anos, sabe para onde vai, o que está acontecendo, aí Jesus do nada, entendi, eu sou filho de Deus. Não, irmão, Jesus não estava perdido não, ele teve que aprender coisas básicas de ser humano, ele teve que depender de outras pessoas, ou seja, quando Jesus era nenê, ele fazia cocô, e a mãe dele que limpava. Você acha que Jesus fazia assim? E ele era limpo, entendeu? Limpinho. Não, ele era um homem aprendendo. Mas Jesus tinha uma missão muito clara. Leia os evangelhos. Jesus nasceu, ele está dando voltas pela cidade, mas ele está indo para onde? Para Jerusalém. Ele está indo para lá. Ele sabia que ele tinha que percorrer, ensinando, curando, demonstrando, ensinando o evangelho do reino, mas ele tinha que ir para Jerusalém. Leia os evangelhos, ele está indo para lá. Ele tinha uma missão, ele sabia, o filho do homem será entregue para aqueles, e eles irão matar o filho do homem, e ele vai ressuscitar no terceiro dia. Era muito claro, ele falava para os discípulos. Então, tudo que ocorre ao redor, ocorre tentando impedir Jesus de ir para Jerusalém. Quando Jesus está ali fazendo milagres, o texto de João fala isso, ele está fazendo milagres, as pessoas estão alegres com Jesus, o texto fala que eles queriam colocar uma coroa na cabeça de Jesus e declarar ele rei. Jesus pega e sai. Ele sabe que ele tem que ir para Jerusalém, ele sabe que ele tem que ser morto. O próprio Pedro fala: não, Jesus, como assim? O filho do homem será entregue e será morto. Não, Jesus, calma aí, o senhor não vai para lá. O que ele fala para o Pedro? Palavra pastoral boa, o que ele fala? Sai daqui, diabo. Se você acha que o seu pastor às vezes é bravo com você, irmão, olha que Jesus, pastor, falou para o discípulo dele: sai daqui, diabo. As pessoas falam que Jesus é bonzinho. Mas tem um lado de Jesus bravinho, irmão. Um lado bravinho. Sai daqui, diabo. Então, nada impedia Jesus de ir. Ele está indo para Jerusalém. Era a missão de Jesus. Ele está caminhando para lá. E aonde ele está indo, irmãos? Para ser crucificado. Porém, ele está indo para onde? Para o templo. Quando Jesus era um menino e se perde dos pais lá, se perde entre aspas, aí os pais chegam, quase chegando em casa, fala: cadê Jesus? Jesus ficou no caminho, vamos atrás dele. Aí quando ele vai lá, está Jesus no templo. Jesus, o que você está fazendo aí? Por que vocês estão aterrorizados? E eu estou na casa, que ele fala? Casa do meu pai. E a entrada triunfal de Jesus ele está indo para a casa do pai. Ele está indo, irmãos. Jesus está indo para um lugar que deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Jesus está indo para lá. E olha o texto fala o quê? Que primeiro ele está caminhando para lá e ele fala para discípulos: vai no determinado lugar, pegue ali um jumentinho e traga para mim. Irmão, olha o que acontece aqui. Discípulos estão preparando um ambiente para que Jesus vá para a casa do Pai. Eles estão preparando esse ambiente. Esses discípulos, eles pegaram um jumento para trazer para Jesus, para que Jesus montasse nele. E aí nos faz entender como nós devemos servir ao nosso Jesus. Como você tem servido Ele sendo discípulo de Jesus? Você está preparando o ambiente para recebê-lo? Ou você não tem noção disso? Sabe uma das coisas que nós combatemos na igreja desde o início que nós começamos? São pessoas que, ao invés de servir, elas querem ser servidas todo o tempo. Isso é a miséria de qualquer país, do brasileiro e de qualquer igreja, irmãos. A miséria é isso.
As pessoas foram ensinadas na mente delas que elas vêm para a igreja para serem servidas. Em tudo. Você tem que dar comida para ela, tem que dar café para ela, você tem que receber ela, você tem que dar bom dia para ela, você tem que dar abraço nela, você tem que elogiar ela, você tem que dar uma boa música para ela, você tem que deixar o lugar limpinho para ela. Aí o cidadão vem, ele usufrui de tudo isso aí e vai embora. E na mente dele fala, vou lá adorar o meu Jesus. Irmão, as crianças aí é de Deus, né? As crianças aí de Deus, né? Irmão, eu não sei se você já ouviu isso na sua vida, mas eu vou te falar. Você é um chupim. Você é uma pessoa que só quer ficar mamando. E igreja não é isso. Igreja não é um lugar que você vem para você ficar bebendo, comendo, e depois você vai embora. É porque cai uma torre de papel, não passou, não assusta não. Igreja não é isso. E as pessoas foram ensinadas assim. Isso é como se um cidadão que mora com a sua família, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem irmãos, tem uma luz que ele não paga, tem um aluguel que ele não paga, tem um pai que ele não honra, uma mãe que ele não honra, que ele fala mal, uns irmãos que ele não conversa, mas ele, sem gastar nada, senta na mesa, come e tipo assim, dane-se minha família e vai embora para casa. É isso que as pessoas fazem com suas famílias e fazem com a igreja. Eu te dou um exemplo bem claro. Irmãos, eu estou falando isso para você, mas eu falo isso lá todo final de semana na igreja, viu? O cara vem na igreja o ano inteiro. Chega, tem café pronto, tem comida pronta. Ele come e senta aí o ano inteiro. Ele não dá dízimo, ele não dá dinheiro, e ele não tem a capacidade de um dia falar assim, pastor, o café desse domingo é meu, pode deixar, eu vou gastar com o meu bolso. Ou se dispor, né? Ou vir fazer. Às vezes não tem dinheiro, mas vida. É. Prática. E aí você acha que isso é normal? Não é normal, nunca te falaram. Não é normal. Você não gastar sua vida para servir uma comunidade, servir a obra de Deus. Se o seu bolso não é convertido, você também não é. Se as suas obras não são convertidas, você também não é. Você é um simpatizante do Evangelho. O Antigo Testamento todo e a igreja toda é baseada no seguinte: serviço. Irmãos, no reino de Deus não existe pessoas que não servem. E a igreja começa a participar hoje daquilo que ela vai viver futuramente no reino. O reino de Deus, o que Jesus fala? O maior, quer ser maior? Sirva. A característica do reino de Deus é servir. Servir de todas as formas, de todos os sentidos. Aí você fala assim, servir só a igreja, seus irmãos. Não! Servir aquilo que Deus quer hoje, na terra. Pode ser aqui, pode ser no mundo, pode ser em qualquer lugar. Então, quando você pega esses discípulos e Jesus fala para ele, vá lá e pega a jumenta, eles estão servindo o mestre. Você está servindo o mestre hoje, preparando para que ele seja recebido? Você está servindo? Ou você, quando entra no emprego, você desonra seu patrão, desonra as pessoas, chega atrasado, entendeu? Vê lá sujeira no chão e fala assim, alguém limpa, então nem aí. Quero receber meu salário no final do mês e dane-se essa empresa. Assim você serve o mestre no seu trabalho? Meu Deus. Ou será que o mestre pegou a soberania dele e falou assim, eu vou colocar esse meu filho nessa empresa que está toda bagunçada e o meu nome não é honrado naquele lugar, ele vai ajeitar esse lugar, ele vai orar para aquele patrão, ele vai orar para aquelas pessoas, ele vai fazer a luz brilhar nessa empresa como um filho de Deus, servindo o mundo, me honrando. Amém. Mas não, a nossa mentalidade é o quê? Entramos num lugar em que se dane. Irmãos, qual é o problema do brasileiro? O problema do brasileiro é o quê? Se ele tem um carro, entendeu? Ou ele tem algum objeto, ele não está nem aí, ele quebra o carro, quebra as coisas, não está nem aí, não respeita as coisas pequenas. Por quê? Porque na mente dele não foi Deus que deu ele, foi o pai dele, a mãe dele, ele não gastou nada. Ai, meu Deus. Então aí, tá nem aí, pega o celular, joga para qualquer lugar, joga as coisas e adora a Deus domingo, entendeu?
Ou pode ser que ele tenha apreço pelas suas coisas, mas quando ele vira um motorista de ônibus, ele destrói o ônibus. Quando ele aluga um carro, o buraco que ele passaria quando ele está com o carro dele, mas quando ele é um carro alugado, ele não está nem aí, ele passa no buraco. Porque ele não cuida, não é dele. E aí, ele entrega o carro lá, todo arrebentado, e fala ainda, sou cristão, irmão. Honrou Deus. Você percebe, irmãos? Você, aonde for, é levado para ser luz. E ser luz não significa que você vai ficar acendendo luz nos ambientes. A sua vida, além dessas bem-aventuranças, nossas obras mostram. As pessoas olham nossas obras e elas glorificam a Deus ou não. Ela olha para você e vai glorificar a Deus pelo que você faz, ou ela não vai glorificar. E esses discípulos obedecem a Jesus, vão no lugar, pegam um jumento, para que o mestre sente nele. E olha o que o texto fala. Quando eles trazem o jumento, versículo 7, trouxeram a jumento e o jumentinho sobre eles, e olha o que eles fazem, puseram os seus mantos, e Jesus montou no manto. E se você pegar a história do Novo Testamento, você vai ver que todos os homens andavam com um manto, né? Tanto homens, moradores de rua, andavam com os mantos. Eles faziam muitas coisas, dormiam, se aqueciam. Era mais ou menos assim, o seu celular, entendeu? Quando você vai no banheiro, celular. Vai casar, celular. Vai na igreja, celular, entendeu? Eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha celular em todo momento, para trabalhar, para se divertir. Então, você está com ele em todo lugar. A questão aqui, irmãos, é que tudo que você faz, não estou falando que o celular é do demônio, tá, irmão? Misericórdia. Toda geração vai criar um instrumento para facilitar a vida. Entendeu? Toda geração. Entendeu? Lá, sei lá, os homens da pedra, lá tinha uma pedra afiada, entendeu? Os homens da espada andavam com as espadas lá na época. Toda geração vai criar um instrumento onde vai facilitar a vida dela. A nossa facilitação hoje é o celular, você faz tudo com ele. Irmãos, no caso deles, esse manto que facilitava a vida deles, se submete para que o Salvador sente. O instrumento que você tem hoje, você está submetendo ele para que o rei sente sobre ele. Você está fazendo isso? Vocês entendem quando eu estou falando que isso aqui representa tudo aquilo que você faz? No sentido assim, de um instrumento? Você está submetendo isso para que o mestre sente sobre você? Vou dar um exemplo. Claro, se um irmão chega hoje para você e fala assim, vem cá meu irmão, senta aqui, abre suas finanças aqui para a gente ver o que você está fazendo com seu dinheiro. Opa, abre aí, vamos ver o que entra, onde você está gastando, para onde está indo. Abre aí, vamos pôr luz no negócio. Não. Por que não? Você está escondendo de quem? Vamos pôr luz aí. Quero ver quando você está gastando. Você se submeteria, irmão? É isso? Aí você fala assim, mas o irmão não tem direito de fazer isso. Mas como não? A gente é a casa de oração, a gente é a luz. Por que você não pode trazer luz para o irmão, na frente do seu irmão ali? Faz aí, irmão, vamos ver. Ô, irmão, fica aí com o meu WhatsApp, um mês aí. Vamos ver. Aí você pode ver todas as mensagens que entram aqui e que saem. Vamos ver se Jesus está sendo honrado aqui. Vê o computador, pega aí, meu irmão, pega o computador aí. Vê aí o que acesso que entra aí. Você está submetendo a sua vida para que o rei sente. Tá? Está submetendo? Vamos apertar mais? Irmão, entra aí no meu coração, nos meus pensamentos, entra aí. Entra aí, vai, pode entrar. Eu deixo. Vamos fazer um negócio aqui, entra aí. Entra aí, irmão. Ou vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Reúne a igreja toda no domingo, beleza? Põe aí um aparelho, inventar um aparelho. Põe na cabeça e no coração. Põe no telão aí. Já era. Vamos ver o que o irmão pensa na hora do culto. Irmão. Irmão. Aí você fala, mas não, isso é invasão de privacidade. Você quer ter privacidade, irmão? No inferno tem bastante. Você acha que no reino de Deus vai ter porta? Você acha que no reino de Deus vai ter o seu quarto que você vai fechar? Aí Jesus chega, o que você está fazendo aí, filho? Não, Jesus aqui não. No reino de Deus não existe isso, irmãos. No reino de Deus,
tudo é para a glória do amado, tudo é para a glória do Filho, todas as coisas convergem ao Filho. No reino de Deus é mais, irmão. Sabe o que acontece no reino? Eu vou saber o que você está pensando, você vai saber o que eu estou pensando. Você acha que no reino de Deus fica assim? Não, tipo assim, ninguém sabe o que eu estou pensando. Você está ali no reino, mas com saudade, sei lá, das coisas erradas. Não! Lá, nossas expressões, nossos sentimentos, nosso amor será para Ele, tudo será para Ele. Ah, meu Deus! Mas sabe qual é o nosso problema? Isso é lá, né? Lá a gente vive. Agora vamos empurrar com a barriga. Vamos ficar empurrando com a barriga a vida. Vai, irmão, vamos jejuar. Não, calma aí, meu. Vamos curtir. Vamos empurrar com a barriga. A gente vai, né? Lembra lá? Mateus 25, as 10 virgens. 5, vamos preparar o azeite. O amado está vindo aí. Vamos preparar, deixar as coisas tudo ajeitadinho aqui. Aí as 5 infelizes, vai dar para dormir, entendeu? Vamos curtir aqui, empurrar com a barriga. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu vou viver na vida cristã de uma maneira malemar, entendeu? Malemar. Aí quando eu vi lá o som da trombeta, porque eu acho que a trombeta vai tocar, né? E aí eu vou jejuar. Aí eu vou orar. Aí eu vou confessar meus pecados. Aí a coisa vai acontecer. É mais ou menos assim. Todo ano, você sabe que tem lá a prova do Enem. O portão, eu estou falando mais ou menos, mas não leio, fecha às 13 horas. O infeliz sabe isso o ano inteiro. E ele já viu gente que chegou lá 13 e 1 e não entrou. Mas aí, 5 meses antes, ele, não, mês que vem eu estudo. 4 meses antes, não, mês que vem eu estudo. Aí ele vai empurrando na última semana, sai daqui pai, mãe, fecha a porta, eu quero estudar. Aí, vou chegar lá, chega 13 e 2, o que aconteceu? Nossa, por que aconteceu isso? Não sei o quê. Faz isso com a vida cristã. Eu vivo a vida cristã de qualquer jeito. Não leio as escrituras, amo Deus malemar, estou com Deus, estou com o mundo. Mas quando chegar a última semana, que a trombeta vai começar a tocar, a perseguição vai começar a vir, aí eu vou amar a Deus, aí eu vou ser intenso, aí eu vou ser apaixonado, aí eu vou largar as coisas, aí eu deixo você mexer no meu celular, aí eu deixo você fazer as suas coisas, aí tal. Aí o amado vem, bate os 25, bate, o amado chegou. Mas como assim chegou? Não tem azeite, não está preparado o azeite, eu não estou preparado para receber ele. Bora. Espera aí. Bora. Oh, me dá seu azeite, me dá sua paixão, me dá sua santidade. Você se preparou? Me dá aqui. Aí fica a noiva e fala: minha paixão é minha, fica com a sua aí. Sim. Meu Deus! Irmãos, ser santo é agora, não é amanhã não. Amém. Ser cristão é agora, não é amanhã não. Nós temos a mania de ouvir palavras na hora do culto e falar assim: segunda-feira eu faço, terça-feira eu faço. Não é agora. Ser cristão é agora, se arrepender é agora, bater no peito é agora, amar a Deus intensamente é agora, ser casa de oração para os povos, ser luz do mundo, não é amanhã não, é agora. E aí eles vão, coloca o manto para que Jesus se sente, e olha o que acontece. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos. Eles viram os discípulos fazer, falaram: vamos fazer igual. Um apaixonado inspira paixão, um miserável inspira miserabilidade nas pessoas. Se você ser de serviço, apaixonado por Jesus, fazendo as coisas, se submetendo, uma nova geração olhará para você e falará: eu quero ser igual. Josué ficava aos pés de Moisés porque ele sabia: esse homem fala com Deus, eu quero ser igual, eu quero ser apaixonado com ele. Se os seus discípulos, ou será se você tem ou não, estão sendo pior do que você, porque você inspira, sabe o que? Negatividade. Apaixonados inspiram pessoas apaixonadas por Jesus. Ninguém me procura, pastor, você não tem nada, irmão. Quem vai te procurar?
nossa igreja não tem nada, pastor, ninguém vem aqui porque não há luz. Aquilo que eu te falei, aonde há luz, pessoas que estão perdidas nas trevas, a luz está lá, vamos lá. Elas não vêm aqui por causa de você, irmão, elas vêm por aquilo que você carrega, a luz de Deus. Nós temos a mania de criar um ambiente de igreja que satisfaça as nossas necessidades e os nossos desejos. Eu não sei se você é maluco, eu sou maluco, mas eu acho que você também é. A gente não foi tão amado pelo Pai, então a gente busca amor. Se a gente não foi bem profissionalmente, então a gente busca aceitação. Então a gente tem a mania de criar uma igreja que satisfaça as nossas necessidades. Isso é normal, mas não é normal para Deus. Igreja, ela tem que ter toda a estrutura que realmente seja boa. Porque você também não vai querer vir numa igreja que fede, né, irmão? Chega na igreja lá, fedendo, mas que bom, nossa, que beleza, fede pra caramba, beleza. Não, nós vamos colocar ar, nós vamos colocar ambiente, café, em nome de Deus, graças a Deus, a gente vai colocar essas coisas. Mas, irmãos, você fica feliz quando alguém vem para a sua igreja e ela vê toda essa estrutura aconchegante e boa, e ela sai da igreja e fala assim: que igreja boa, tem café, tem irmão cheiroso, pastor, gente boa, que estrutura gostosa, vou voltar. Aí você fala: irmãos, o cara gostou, ele vai voltar, ele falou que a estrutura é boa, que é tudo legal, que não sei o quê. Ele se apaixonou pela estrutura, irmão. Tira essa estrutura, ele não volta mais. O amor dele amou a estrutura. Você criou um Deus que não é Jesus, é uma estrutura aconchegante. Ela está aqui. Estou falando que não tem que ter estrutura, cara, que tem que ter. Mas o que eu estou falando é: o centro da nossa vida é Jesus. É Jesus. Um dia isso nada vai ter. Se perseguição vier, a gente vai para as cavernas, irmão, não vai ter nada lá. Mas teremos Jesus. As pessoas têm que vir aqui, e quando elas saírem a falar: você gostou? E eu encontrei Jesus lá. Em todo lugar eu não achei ele, mas eu achei ele lá. Na hora do culto eu toquei ele. Eu vi. Eu senti que ele me tocou. Essa é a igreja que toca as nações, irmãos. É a casa de oração para todos os povos. As pessoas chegam nesse lugar e elas encontram Jesus. Elas encontram Jesus no culto, nos mínimos detalhes das pessoas. Elas encontram: eu encontrei Ele. Eu estava perdido. Minha vida estava destruída. Eu encontrei esperança. Eu encontrei Jesus lá. Se a nossa igreja não oferecer isso, irmãos, feche ela. Feche, não vale a pena. Porque isso é palha. Os olhos de Jesus são como fogo. Deus é como fogo consumidor. Tudo que somos e o que fazemos vai se encontrar diante desse fogo. E se for palha, vai consumir. Não vale a pena. Estamos perdendo tempo. Mas se é ouro, pedras preciosas, quando nos encontrarmos com o nosso amado, permanecerá. E reluz. Aleluia. E aí, Jesus segue para o templo. Observe o templo. Mateus capítulo 21, versículo 12. Lembre-se, Jesus está indo para a casa do pai dele. E olha o que acontece quando ele entra lá. Então Jesus entrou no templo. Lembra quando ele fala, quando ele era criança: eu sou da casa do meu pai. Esse templo deveria ser a casa de oração para todos os povos. Ele chega lá. Aí às vezes você pensa assim: Jesus já foi lá com o pé atrás, né? Tipo assim, eu vou lá e os caras estão tudo contra mim, então eu vou com o pé atrás, entendeu? Não, irmão. Jesus estava indo para a casa do pai dele. Casa
casa do pai dele. E olha o que ele vê. Jesus entrou no templo e aquilo que ele viu o fez. Expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando, derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras daqueles que vendiam pombas. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vós fizesse com que ela se tornasse covil de salteadores. É isso que Jesus vê. Aonde eles estavam vendendo? Aonde eles estavam vendendo? Eles estavam vendendo num lugar que era reservado para que as nações entrassem, no lugar dos gentios. Ali que eles estavam fazendo comércio. Então, as nações, os gentios, não podiam vir ali porque eles estavam fazendo comércio. A casa de Deus, que deveria receber nações para se encontrar com Deus, era uma casa onde as pessoas estavam fazendo comércio. Substituíram a realidade, o propósito da casa. Substituíram. Isso que eles fizeram. E Jesus tira daquilo ali. Retira. Porque aquilo era um lugar para encontrar pessoas. E olha o que Jesus faz. E chegando, versículo 14. Chegando-se a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que fizeram os meninos que clamavam no templo: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lesse da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirasses o perfeito louvor. E olha o versículo 17, irmãos. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Então, o que nós vemos nesse contexto? A casa, que era o templo, que deveria estar preparada para receber o Filho de Deus. Ela não estava entendendo isso. Ela não estava aberta para isso. Então, seria a mesma coisa que você trabalhasse numa empresa há muitos anos. E aí a empresa tem todas as regras que ela precisa ser administrada. Existe o pai. E o pai fala: ó, meu filho vai vir aí. Prepara para receber ele. Aí você poderia falar: o filho do patrão vem. Arruma, deixa tudo bonito, vamos receber ele bem. O filho do patrão vem. Mas eles não fizeram isso. Fala assim: deixa ele vir. Nós vamos matar ele. Pegar a empresa para nós. Por isso que eles fizeram. E às vezes fala assim: nossa, mas isso aconteceu no passado. Que bom. Nós podemos olhar essa história e fazer de forma diferente. Sim. Mas aí eu te pergunto, hoje, se Jesus aparecesse aqui agora, colocasse a mão no seu ombro e falasse: vamos lá na sua casa. Vamos lá. Lá estaria preparada para recebê-lo. E quando eu falo, não é só arrumação. Eu falo dos seus sentimentos, a sua vida, a sua administração, a forma que você educa os seus filhos, a forma que você trata a sua esposa, a forma que você administra o seu lar. Tudo lá estaria preparado para recebê-lo. Estaria. E quando eu falo para recebê-lo, receberia ele na dignidade que ele merece. Estaria. Você já foi numa casa onde você chega, o homem faz isso, né? O homem feliz faz isso, né? Chega, vamos lá em casa, lá, não avisa a esposa quando chega, você não avisou que ele vinha. Aí ela começa a arrumar a casa e deixa tudo limpinho, não sei o quê. Aí você pensa, você arruma porque a visita chegou? Você devia arrumar para o seu marido. Estou dando um exemplo para mostrar para você como nós, todos os dias,
vamos fazendo as coisas sem pensar que Jesus vem na nossa casa, vem no nosso casamento, vem na hora que nós estamos tratando os nossos filhos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 3 anos para fazer 4. Depois vocês podem olhar, tá no Face. É bem ruivinha. Teve um dia que eu coloquei ela em cima de um cavalo, o vento bateu assim, o pessoal ficou falando assim, é a Valente, né? Tão ruivinha que ela é. Minha esposa é médica cirurgiã. E aí, tá ligado, né? Corta a gente para a glória de Deus quase todos os dias. Então, a gente tem uma empresa, eu sou do ministério, eu fico muito com a minha filha. Sempre cuidei dela, em questão básicas, crescer, andar, falar, todas essas coisas, sempre fiquei com ela. Um dia eu estava em casa lá, no computador, digitando as coisas, às vezes eu ligo o desenho para ela e senti um cheiro daqui, cheiro de lá. Eu falei, mas que cheiro é esse? E vou no banheiro e vou ali, olho e falo, que cheiro é esse, Jesus, e tal e tal. Aí cheguei nela, ela estava lá assim, com as mãos para trás, olhando. Eu falei, o que você está fazendo, filha? Ela fazia assim, e o cheiro. Eu falei, mostrou a mão. Ela mostrou a mão, estava toda cheia de cocô na mão inteira, assim, irmãos. Por que você está com cocô na mão? Aí isso aconteceu, irmão. Ela fez cocô, ficou com vergonha, e sabia que eu ia brigar com ela, foi escondendo o cocô debaixo do travesseiro. Ela escondeu o cocô na casa inteira. Escondeu. Aí eu cheguei e falei, menina, catei ela, levei, já joguei embaixo do chuveiro, liguei o chuveiro e caí, entendeu? E fui limpando e fiquei bravo. Você não pode fazer isso, você tem que chamar o papai, bravo. Comecei a falar e comecei a dar banho. Aí eu só ouvi aquela voz do Espírito Santo que vem bem naquela hora, mais daquela hora, irmãos. Aquela lá que só ouvi o Senhor falando assim, eu vou ficar bravo com você também, a hora que você faz besteira. Eu vou ficar bravo assim também. O que você acha? Não, mas sei na hora, não precisa, Jesus. Conta aquela outra experiência. Conta. Do abraço? A gente já chega lá. Jesus vem saber como você trata a sua esposa. Porque ele deixou uma ordenança lá. Marido, amai vossas mulheres. Não é amar no último dia, não, irmão. É amar agora. Glória. Jesus vem saber se você, mulher, honra o seu marido. Jesus vem saber se você, filho, honra o seu pai. Não é o último dia, não, irmãos. Ele vem. Quer saber mais? Ele vem na nossa igreja que é dele. Apocalipse, as igrejas tinham entre 5 e 10 anos. E Jesus está ali passeando na igreja, olhando para ela. Olhando o pastor, olhando os membros, olhando tudo. E eu fico pensando, eu sempre falo para os meninos lá, se Jesus escrevesse uma carta para vocês aqui hoje, o que ele escreveria? Tiveram igrejas aqui que foram elogiadas. E depois do elogio, mas, tem a palavrinha na Bíblia, mas tenho porém contra ti. O que ele falaria? Agora, houveram igrejas que é só correção. O que vocês estão fazendo? Era Jesus falando, essa não é o modelo da minha casa. E aí, irmãos, olha só, Jesus vai para o templo, para a casa do pai dele, ele não é recebido da forma que ele deve ser recebido.
Irmãos, pensa bem, pensa comigo. Se você morrer hoje, tomara que não, né, irmão? Misericórdia, tomara que não. Mas se acontecer, você morrer hoje, for para o céu agora, imagine você chega lá, entrou, tá a ficha, aí você pega o número 83.916, fica na fila aí, ó, vai ser atendido. Quando? Daqui, sei lá, aqui não tem tempo, não da eternidade, entendeu? Eu falo, mas eu pensei que ia ser recebido bem por Jesus. Não, meu querido, fica aí, entendeu? Não tem casa pronta, tá tudo bagunçado aqui, tá morrendo gente demais lá, o Senhor não fez casa para receber, não tem água, a coisa tá ruim, fica aí. Oxi, mas João 14 fala, vou para lá preparar um lugar, Deus é Deus. Filho, fica aí, não está preparado para te receber. Imagina se for assim. É assim, irmão? É assim? Como que é? Você chegar lá agora, tudo está perfeito. Ele está lindo naquele trono, não tem pecado. Você vai encontrar um monte de gente, tem gente que você também não vai encontrar. Tem criança, irmãos, você vai ser recebido por Ele de uma forma que você vai falar assim, meu Deus, tudo está belo e lindo para te receber. O Filho do Homem entra no templo, as pessoas não querem recebê-lo. Leia os evangelhos. Todo lugar que Jesus ia, ele gostava de ir na casa das pessoas. Ele gostava. Tudo bem, vamos sacar, vamos, eu quero ir lá. Ele gostava. O nosso lar revela quem nós somos. Ele gostava de ir lá. Quando eu chego pro centurião, a criança ela tá ruim, meu servo lá, vamos lá na sua casa. Não, fala aí que ele vai ser curado lá, eu creio. Ele fala, a fé desse homem é boa, mas a casa dele não era. Ele não queria receber Jesus da casa dele. Jesus elogia a fé dele, mas não o lar. Jesus adorava nas casas. Quando ele vai na casa de Simão, aí depois o que ele fala? Eu vim aqui, você não lavou meu pé, você não ungiu minha cabeça, e aí você quer falar que aquela prostituta é pior do que você? Ele gostava de ser recebido. Quando ele vai para o templo e o templo não o recebe, para onde ele vai, irmãos? Para Betânia. Vai para uma casa. Por que ele vai para Betânia, uma casa? Ele era bem recebido lá. Ele gostava de ir lá. Será que Jesus gosta de ir na sua casa? Será que Jesus gosta de vir na nossa igreja, irmãos? Será que Ele gosta? Você tem certeza? Que Ele chega aqui e fala assim, adorei ficar aqui. Eu sou o centro desse lugar. Tudo que eles fazem para mim. Todas as coisas que são feitas aqui, são feitas para mim e eu sou bem recebido. Eu sou bem recebido. E aí observe, o versículo 18, hora de manhã, ao voltar à cidade, ele volta, teve fome. O texto mostra que Jesus teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e essa figueira seca. Irmão, sinal de uma figueira ter fruto, sabe qual era? Folha. Viu figueira com folha, tinha fruto. Jesus olhou a figueira com folhas, vou lá comer. E quando ele chega lá, sabe qual é o sentimento de Jesus? Ele foi enganado. Meu Deus! Enganado. Vocês já viram qual é a ameaça desse século? A aparência é bela, mas o conteúdo é podre. Já viu gente feia no Facebook, irmão? No Instagram? Já viu gente feia? Já viu um lugar feio? Tudo é bonito, irmãos. Venha nesse hotel, aí que hotel maravilhoso, e vai lá.
Era assim na foto, não. Era não. A pessoa, você vê lá no Instagram, pessoa bonita, chega ao vivo. Não era você, não. Não era, não. Não era você, não. A igreja, a pessoa tira foto e aquela coisa bonita. Chega lá, os irmãos, o que você está fazendo aqui? Eu vim na igreja aqui. Mas por que você veio? Não tem nada. É isso que Jesus está falando. Eu fui para comer o fruto. Não tinha. Só tinha folha. Quando você chegar diante do trono, existem obras que temos que apresentar diante dele. São os frutos, irmãos. Cadê? Cadê? Cadê seus frutos? Cadê os nossos frutos? Quando ele vem, se ele vier até você, ele encontrará só folhas? Só folhas? O texto diz, no Antigo Testamento, que ele procurou Davi e achou. Ele procurou, o texto diz. Procurar é olhar na terra. E sabe o que ele estava procurando? Um homem segundo o seu coração. Ele procurou. Achei o jovem Davi. Olhou o coração e falou, achei Davi. Achei. Se ele olha para cá, ele está achando, achei aquele que me ama. Achei aquele que é apaixonado por mim. Achei aquele que vai fazer minha vontade. Não é só folha. Achei. 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 Para terminar, aquilo que o Eugênio disse. Um dia eu estava em casa, como todo adulto, fazendo um monte de coisa, né? Porque acho que isso que você faz na sua casa, um monte de coisa, né? E faz isso, faz aquilo, e vai fazendo. E muitas vezes é o que a gente faz na igreja, né? A administração da igreja. É difícil, irmão. Eu sei como que é. E aí é louvor, tem que sair a louvor, tem que fazer isso, e aquela correria e tal, e tal, tal, tal. Irmãos, você vai fazendo tanto isso, que às vezes você vai ficando insensível. E vai perdendo aquilo que realmente é importante. E um dia, eu estava lá fazendo um monte de coisa e tal, tal. Aí minha filha foi lá e ficou puxando. Falou, papai, me dá um abraço. Eu falei, abraço agora, minha filha, vai pra lá, depois eu te abraço. E arrumando as coisas lá, papai, me dá um abraço. Papai. Eu já vou te dar um abraço. Vai pra lá, papai, me dá um abraço. Aí de novo vem lá a vozinha. Você vai valorizar mais as coisas do que abraçar ela? Você vai continuar fazendo as suas funções importantes do que abraçar ela? Certeza? Parei tudo que eu falei. Abracei minha filha. Fiquei com ela. Aí fiquei um bom tempo abraçado. Eu estou abraçado aqui, gente. As funções que fazemos são importantes, irmãos. Mas aquilo que Deus quer é muito mais. É muito mais. Evangelizar, cuidar dos pobres. É importante. Mas amar Jesus é muito mais. Lembra? Jesus já está derramando esse óleo no Senhor aí. Dá para dar para os pobres. Ele diz, os pobres vocês vão ter sempre, meu filho. Ela entendeu. Vocês não vão ter sempre aqui, não. É Jesus falando, eu sou mais importante que qualquer coisa. Irmãos, quando a gente chegar no céu, tudo aquilo que é mais belo e esplêndido está lá. Eu não sei se vocês são da antiguidade, tem lá as ruas de ouro, eu andarei, ruas de ouro. Tem tudo lá. Os anjos são bonitos. Tudo que está lá é maravilhoso. O trono deve ser belo, deve ser um reino esplêndido.
Mas todas essas coisas se submetem à beleza do Filho. Ele é a joia que brilha em todo o reino. Nós não iremos ficar seguindo o anjo, olhando as ruas de ouro. Nós olharemos para o Filho. Apocalipse 14, eles seguem o Cordeiro, não Jerusalém, o Cordeiro, por onde quer que vá. A beleza do Filho nos atrai. É Ele que nós queremos, Ele nos quer, iremos até Ele. Ele é a beleza que nós ansiamos, que nós procuramos. Ele é tudo que temos, que precisamos. Ele é o nosso Senhor, é Ele. Amamos Ele, corremos atrás dEle, dedicamos a vida por Ele, queremos Ele, amá-lo intensamente, dia e noite, queimar por Ele. Você quer uma coisa que vale a pena queimar por Ele intensamente, dia e noite. Glória a Deus. Um casamento é belo, flores, tapete, o noivo, tudo é belo, as madrinhas, o som, a harmonia. O noivo olha e fala assim, está tudo belo, tudo perfeito. Mas quando a noiva entra, essa beleza sai. Todo mundo olha e fala assim, ela é mais bela do que tudo aqui. Uou! Tudo pode estar belo, irmãos. Mas quando o noivo chega a Jesus, assim, Ele é mais. Ele é mais. Ele é muito mais belo. Queremos te amar mais, Jesus. Muito mais. Queremos dedicar a nossa vida para Ti. O Senhor é o nosso Deus, Jesus. Queremos sentir Seu cheiro. Queremos Te abraçar. Queremos a Deus estar perto. Queremos Te honrar. Queremos viver para o Senhor intensamente, dia e noite. Queremos que a igreja seja uma casa de oração para todos os povos. Queremos Te receber como o Senhor merece. Não como aqueles que estavam no templo te rejeitaram. Nós não Te rejeitamos, Jesus. Nós Te amamos. Amamos como o Senhor merece e deve ser amado. Queima o nosso coração, Jesus, de amor e paixão por Ti. Que os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa fala, aquilo que fazemos no lar, como tratamos a nossa família, tudo, as nossas finanças, tudo seja para o Senhor, Jesus. Tudo seja honrado em tudo, Jesus. Sinta-se amado em tudo. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Digno de toda exaltação, de toda honra. Há uma coroa na sua cabeça, porque o Senhor é digno de ter ela. Teremos coroas, mas nós retiraremos ela e colocaremos diante de Ti, porque o Senhor é o único digno, Jesus. Quando estivermos diante de Ti, que o nosso coração seja 100% do Senhor, Jesus, queimando, os Seus olhos queimam, que o nosso coração queime em volta, queime para Ti, Jesus. Te esperamos, Jesus. Te esperamos.